Seção 2. Das Promotorias de Justiça. Artigo 27. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem cometidas por esta lei. Parágrafo 1º. As promotorias de justiça podem ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais, cumulativas ou auxiliares. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores. Parágrafo 3º. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores de justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 4º. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, designar outro promotor de justiça para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Parágrafo 5º. É vedada a designação para cargos de direção e assessoramento de promotor de justiça cujo nome constar de 3 registros mensais, no período de 12 meses imediatamente anteriores, como tendo excedido prazos processuais. Capítulo 4. Dos órgãos auxiliares do Ministério Público. Seção 1. Da Coordenadoria Geral do Ministério Público. Artigo 28. A Coordenadoria Geral do Ministério Público é órgão que articula as atividades das promotorias de justiça e dos Centros de Apoio Operacionais na defesa e proteção do patrimônio público e social, do consumidor, do meio ambiente, bem como das fundações, das pessoas portadoras de deficiência, do idoso, da criança e do adolescente e de outros interesses difusos e coletivos. Parágrafo 1º. O Coordenador-Geral do Ministério Público é designado pelo Procurador-Geral de Justiça dentre procuradores de justiça, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores, para um período coincidente com o do mandato do Corregedor-Geral do Ministério Público, observando-se idêntico procedimento para sua destituição. Parágrafo 2º. O Coordenador-Geral do Ministério Público é assessorado por um promotor de justiça da mais elevada entrância ou com mais de 35 anos de idade e 10 anos de carreira, por ele indicado designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Seção 2. Dos Centros de Apoio Operacional. Artigo 29. Os Centros de Apoio Operacional, coordenados e supervisionados pela Coordenadoria Geral do Ministério Público, são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, serão dirigidos por membros do Ministério Público, designados livremente pelo Procurador-Geral de Justiça, por período coincidente com o seu mandato. Parágrafo único. O Colégio de Procuradores estabelecerá a organização, o funcionamento e as atribuições dos Centros de Apoio Operacional. Seção 3. Da Escola Superior do Ministério Público. Artigo 30. A Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Membros e dos Servidores da instituição, é órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, destinado à execução de atividades de ensino e pesquisa e à prestação de serviços de recrutamento e treinamento de pessoal do Ministério Público de Sergipe. Seção 4. Da Comissão de Concurso. Artigo 31. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta de 3 membros do Ministério Público, um jurista, um magistrado do Poder Judiciário e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Sergipe, indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, observado o disposto no inciso 13 do artigo 37. Parágrafo 1º. O Conselho Superior do Ministério Público, após eleger os membros da Comissão de Concurso, escolherá, pela ordem, 2 suplentes para cada um de seus integrantes. Parágrafo 2º. Nos impedimentos eventuais do Procurador-Geral de Justiça, exercerá, pela ordem, a presidência da comissão. 1. O Subprocurador-Geral do Ministério Público. 2. O Corregedor-Geral do Ministério Público. 3. O Procurador de Justiça mais antigo que a integre. 4. O Promotor de Justiça mais antigo que a integre. Seção 5. Da Ouvidoria, dos órgãos de apoio administrativo, da Secretaria-Geral, da Chefia e Assessoria de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, do Gabinete de Segurança Institucional, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, dos Grupos de Atuação Especial e da Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz, COAPAZ.
Artigo 32. A Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Sergipe é órgão auxiliar do Ministério Público, criada em consonância com as disposições do artigo 130-A, parágrafo 5º, da Constituição da República, com o objetivo de contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos membros ou órgãos e serviços auxiliares da instituição. Parágrafo 1º. A ouvidoria deverá criar canais permanentes de comunicação e interlocução que permitam o recebimento de denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios de cidadãos, entidades representativas, órgãos públicos e autoridades, bem como a obtenção, por parte destes, de informações sobre ações desenvolvidas pela instituição. Parágrafo 2º. As notícias de irregularidades, representações, reclamações e críticas deverão ser minimamente fundamentadas, e, quando possível, acompanhadas de elementos de prova. Artigo 33. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo. Artigo 33-A. A Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça será exercida por promotor de justiça da entrância final, designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. Compete ao Secretário-Geral, além das delegações que lhe forem feitas pelo Procurador-Geral de Justiça: 1. Assistir o Procurador-Geral de Justiça, no desempenho de suas funções e secretariar o Conselho Superior do Ministério Público. 2. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público e submetê-la à apreciação do Procurador-Geral de Justiça, devidamente instruída. 3. Conduzir os processos administrativos ou sindicâncias de servidores do Ministério Público, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais. 4. Aprovar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça as propostas de alterações da estrutura administrativa do Ministério Público. 5. Coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas à Secretaria-Geral. 6. Despachar o expediente da Secretaria-Geral do Ministério Público com o Procurador-Geral de Justiça. 7. Encaminhar documentos, processos e expedientes, diretamente aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos neles tratados. 8. Emitir pareceres sobre assuntos técnico-administrativos. 9. Responder, conclusivamente, às consultas formuladas pelos órgãos da administração pública, sobre assuntos de sua competência. 10. Visar extratos para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. 15. Zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos. 16. Exercer outras atribuições decorrentes da sua responsabilidade de supervisão e direção dos serviços administrativos.